Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Olha, eu tinha dado uma parada importante no quadro Suba no Banquinho, porque realmente estava difícil de colocar na minha rotina de gravações aqui, entre abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram e conseguir gravar, separar as perguntas e gravar o vídeo pra vocês, não estava conseguindo colocar na minha rotina. E eu tava fazendo esse quadro uma vez por semana, né? Então eu resolvi não abandonar o quadro, eu vou voltar com ele, mas ele vai ser uma vez por mês aqui no canal. Então fiquem ligados lá no @TatiMantovani no Instagram, quem ainda não me segue, corre lá e me segue, que eu abro a caixinha de perguntas por lá e respondo por aqui. Geralmente vai ser na data FIFA, né? Mas quando não for data FIFA, eu vou ter que encontrar um buraquinho no meio da temporada mesmo para conseguir gravar esse quadro para vocês. Mas o Suba no Banquinho está de volta e tem uma galera que vai subir no banquinho hoje que eu vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no @TatiMantovani no Instagram. Mas sempre aquele pedido, né? Se você está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar este mini canal a crescer. Deixa aquele like no vídeo, os comentários de vocês por aqui. Mas vamos lá que hoje tem uma galera que vai subir no banquinho, hein? Começando pelo Éder Barbosa 08, que manda o seguinte: Tati, quem você gostaria de entrevistar fora do mundo do futebol? Eu achei uma pergunta muito interessante, eu fiquei realmente pensando quem eu gostaria de entrevistar que não fizesse parte do universo ou do futebol ou do universo de esportes, tá? Eu meio que recortei deixando esportes de fora. E aí, a grande maioria das pessoas que eu tenho interesse em entrevistar são do universo da literatura, né? Pra quem não sabe, eu gosto muito de ler. Tem inclusive um Instagram que se chama @Biblioteca da Tati, que lá eu falo bastante de livros. E, nossa, tem muitos autores. Walter Ugumãe, se estivesse vivo, Saramago, Isabel Allende. Tô olhando aqui pra minha estante e falando só alguns pra vocês. Deixa eu pensar quem é que mais tá aqui na minha estante que eu gostaria. Nossa, tem vários. Socorro Acioli, que eu tô viciada na Socorro Acioli. Carla Madeira, que eu sou viciada na Carla Madeira. Então, seriam muitos autores que eu gostaria de entrevistar. O universo dos livros, tirando o universo do esporte, é um universo que me interessa bastante. E fugindo um pouco desse, talvez o universo da música, né? Assim, imagina entrevistar uma Spice Girl, imagina entrevistar a Alanis. Aí seriam essas mulheres artistas que eu curto, assim. Talvez seria mais por aí também. Sei lá, Paul McCartney, uma coisa assim, muito louca. Acho que ficaria no universo da literatura e da música mesmo. Quem eu gostaria de entrevistar que não é parte do universo do esporte, né? A Genilson Almeida 3 sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: você torce para que time? Eu acho muito louco que as pessoas ainda perguntam pra quem eu torço, sendo que abertamente eu falo pra quem eu torço, eu gravo vídeos aqui no canal falando do time que eu torço, e as pessoas ainda não sabem. Gente, eu torço pro Grêmio, inclusive coloquei na capa aqui da thumb o escudo do Grêmio pra não ter dúvida de que pra que time eu torço pro Grêmio, isso é alegria na minha vida e também é angústia eterna. O Grêmio, ele faz a gente viver nessa bipolaridade, mas fazer o quê, né? Clube de futebol brasileiro geralmente oferece isso ao seu torcedor. Inclusive eu tinha um quadro, aqui eu tenho ainda um quadro que se chama O Grêmio Visto de Fora, que desde que a gente não tá na Libertadores eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei com tanta dor profunda, o Grêmio vivendo a situação que vive pra não cair, que eu deixei de fazer o quadro, mas em algum momento ele volta por aqui, porque o Grêmio Visto de Fora em algum momento ele vai voltar, é que realmente nesse momento não tá dando pra ver o Grêmio Visto de Fora. E aí, eu já vou responder a outra pergunta que tem relação com isso para não ficar meio perdida. Porque o Léo Montiel, 1996, sobe no banquinho e manda o seguinte: Tati, palpite pro Grenal. E eu achei engraçado que ele colocou o Gre em maiúsculo e o Nau em minúsculo. Isso quer dizer que é torcedor do Grêmio, né? Ainda mandou as 3 bandeirinhas da Estônia, que é um clássico do torcedor do Grêmio. Então, o Grenal é no Beira-Rio, né? Então, complicado pro Grêmio. Mas eu vou palpitar, inclusive quem quer palpitar sabe que minha parceira aqui, KTO.com, sempre com muita responsabilidade, tá, gente? Palpites com responsabilidade, só com aquele dinheiro que tá sobrando, por favor. Eu vou de empate nesse Grenal. Acho que o Inter tá melhor que o Grêmio, mas Grenal é sempre um treco louco, né? Então eu vou de empate. Pode dar ruim, muito provavelmente, mas eu vou de empate. Tavares, underline Brian, 806, sobe do banquinho e manda o seguinte: Tati, por que você deu um tempo no quadro Suba no Banquinho? Eu, como falei aqui no começo do quadro, né?
porque eu realmente não estava conseguindo encaixar na minha rotina, abrir a caixinha, separar as perguntas e gravar. Porque é trabalho, gente. E assim, realmente os últimos meses foram de muita correria, muita viagem, produção de conteúdo de outras coisas, e eu realmente não consegui parar. E eu achei também que tava ficando maçante uma vez por semana, que as perguntas estavam meio repetitivas e tal, então eu resolvi que agora vai ser uma vez por mês, eu acho que vocês vão gostar mais e vai ser mais legal de fazer também. Roberto Krause sobe no banquinho e manda o seguinte questionamento. O que nós, achei engraçado nós, não nós, que te adora, seus fãs, quem gosta de você, entre aspas, somos e significamos para vocês. Então, eu acho que a gente constrói uma relação de troca de energia, sobretudo. Assim, a rede social, ela tem, e é uma coisa que eu tento não trazer para minha rede social, ela tem uma conotação de ódio, de discussão que não leva a nenhum lugar, de coisa ruim, que eu tento, dentro do possível, porque eu não consigo controlar absolutamente tudo, mas eu tento, dentro do possível, transformar a minha comunidade dos Mantolovers aqui, que a gente se chamava quando a gente estava lá na Twitch, eu tento que essa rede seja uma rede saudável, de troca saudável, cara, eu produzo um conteúdo para vocês e vocês me devolvem em troca e a gente tem uma troca nessa comunicação, né? E eu acho que isso que é o legal da rede social, a gente poder conectar com pessoas que a gente não imaginava que conectaria, com gente diferente, porque a sociedade ela é feita de pessoas diferentes, e a rede social te dá essa oportunidade de conhecer outros universos, conectar com pessoas que gostam da mesma coisa que tu, conectar com pessoas diferentes que pensam diferentes, mas que respeitam o pensamento do outro. Então, eu gosto aqui dessa nossa microcomunidade dos Mantolovers em todas as minhas redes, que eu acho que a gente consegue manter isso, de ser um lugar de debate, de ser um lugar de questionamento e de opiniões, mas sempre com respeito pelo outro e sempre com o objetivo de transformar pelo menos a minha comunidadezinha num lugar de troca de energia boa, né? Porque assim, gente, a vida já é tão pesada, já tem tanta coisa ruim acontecendo. Vamos trocar uma energia legal. Então, Roberto, pra mim, vocês são um canal de troca de energia positiva. É isso que eu gosto mais aqui na minha rede. Por isso que geralmente a minha rede é um lugar para falar de futebol, óbvio, para falar de outros esportes que eu curto, para falar de literatura, mas pra gente dar risada da vida também, né? Porque senão fica um negócio muito, muito pesado e não tem necessidade. João Vitor Albuquerque sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Boa tarde, Tati. O que você acha do novo formato da Champions? Inclusive veio mais de uma pergunta sobre isso, inclusive eu botei a Champions aqui na thumb. Deixa eu ver se eu consigo catar aqui a outra pessoa que perguntou isso. Aqui, ó, o Sandrinho Ribeiro. Salve, Tati, queria saber se você gostou da nova Champions, que agora é fase de liga. Um beijo. Então, respondendo vocês dois, pessoas, a grande maioria curtiu, mas eu ainda tenho dúvida, porque eu quero ver como é que vai ser no final dessa fase de liga. Porque, em teoria, assim, por exemplo, pegando o PSG, o nível de enfrentamento do PSG piorou comparação com fase de grupo, porque vai pegar só pedreira pela frente, quase, né? O PSG ficou no pior caminho dessa fase de Liga da Champions. Mas se eu trouxer para o universo Real Madrid e Atlético de Madrid, que são os clubes que eu acompanho mais de perto, não ficou tão diferente os caminhos do que seriam os grupos na fase de grupos. Porém, eu tenho muita curiosidade para saber como é que vai ser essa fase de Liga lá nas retas finais lá, na 7ª e 8ª rodada. Porque vai ter time grande brigando pra ficar entre os 8 classificar direto e não ter que jogar 2 jogos a mais do playoff. Vai ter time grande brigando pra entrar no playoff. Eu tô curiosa pra ver como é que vai ser. Então, só vou fazer uma análise se eu gostei profundamente quando ela terminar essa fase de liga. De momento, eu acho que tá bastante parecido, né? Assim, não vi uma elevação nos níveis de enfrentamento. Mas pode ser que lá pra frente o negócio fique melhor. Pelo menos essa é a minha expectativa. Hugo Vilas.1999 sobe no banquinho e manda o seguinte: o que esperar do Grêmio para 2025? Quais são as mudanças necessárias? Então, no último Grêmio Visto de Fora que eu gravei aqui, porque provavelmente não sei se eu vou gravar mais algum até o final do ano, eu realmente acho que o ciclo do Renato se encerrou de alguma forma, né? O desgaste, ele tá muito grande.
E eu acho que o Grêmio deveria pensar em o que o Grêmio quer ser não só no ano de 2025, mas nos próximos anos, né? Ter uma ideia de projeto de time, de projeto de clube, né? Porque assim, cara, ninguém é maior do que o Renato na história do Grêmio. E eu acho que os momentos, Renato, eles foram muito intensos, né? E eu acho que o Grêmio precisa tentar se estabilizar de alguma forma. Tá difícil encontrar essa estabilidade, mas eu acho que precisa pensar em quem é que vai liderar o Grêmio daqui para frente, né? A gente tem a aposentadoria do Jeromel agora no final do ano, que é outro ciclo que se encerra. Então, eu não sou diretora do Grêmio, mas se eu fosse diretora do Grêmio, eu não estaria pensando só no curto prazo, eu estaria pensando em algum projeto de pelo menos uns 2 anos, assim. O que a gente quer do Grêmio? Vamos apostar por alguma coisa, né? Eu iria por essa linha, mas não sei também te dizer um nome. Ainda não se formou na minha cabeça quem é o nome ideal, mas eu realmente acho que o ciclo do Renato, ele tá muito desgastado e acho que vai ser bom para todo mundo dar um respiro nessa história, sabe? Depois pode ser que lá na frente volte de novo e tal, mas respirar um pouquinho. Acho que seria bom para todo mundo. Beca, _M, _F, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Meu sonho é ser jornalista esportiva. Você poderia contar um pouco da sua trajetória? Obrigada pela mensagem, Beca. Eu recebi várias mensagens em relação a isso. A Estela Oliveira também subiu no banquinho e mandou: Tati, queria conhecer a sua trajetória até Madrid. E eu recebi mais mensagens aqui, agora eu acho que eu não separei mais, em relação a isso. E eu já contei algumas vezes aqui como eu vim para aqui, mas acho que realmente vou fazer um vídeo específico de como eu vim para aqui. Porque é daquelas coisas loucas na vida que ninguém imagina. A minha trajetória é o seguinte: eu sou natural de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que se chama Carlos Barbosa. Eu sempre fui uma louca apaixonada por futebol, enlouquecida por futsal, porque a minha cidade tem um time de futsal muito potente, né? Muito grande. O meu pai é um dos fundadores do time, então eu desde muito piquititica já frequentava ginásios de futsal. Vi toda a história da CBF ser escrita, assim, sempre fui uma louca do futsal. Inclusive, fiquei muito feliz agora que a seleção brasileira voltou a ganhar o título mundial. Nós somos o melhor futsal do mundo e disso ninguém tem dúvida, mas é importante ganhar os títulos para comprovar isso. E sempre gostei muito de futebol, mas eu entrei no jornalismo não para trabalhar com futebol, porque lá no Rio Grande do Sul é muito complicado quando você é muito apaixonada por um time, eu tenho um time do coração, achar que dá para trabalhar, que ser isenta e imparcial tendo um time do coração. Eu tava totalmente errada, mas o universo não tava errado. Então a minha trajetória foi, eu trabalhei em Jornal do Comércio, eu trabalhei com assessoria de imprensa e depois a minha formação como jornalista, assim, ampla durante muito tempo foi na Rádio Gaúcha, lá em Porto Alegre, que foi a que eu digo que é a grande categoria de base, uma das maiores categorias de base do jornalismo brasileiro, porque muita gente passou ou tá passando agora pela Gaúcha e tá se formando enquanto jornalista. E a minha formação foi toda na Rádio Gaúcha. Só que chegou determinado momento que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu disse, cara, eu vou estudar fora do Brasil. E aí eu resolvi aplicar para vários mestrados e fui aceita num mestrado no norte da Espanha. Vim para cá, fiz o mestrado e no final desse mestrado existia a possibilidade de trabalhar num veículo de comunicação espanhol. E eu desde o começo escolhi a Cadena Ser, a rádio aqui da Espanha. E vim para Madrid para trabalhar na Cadena Ser. Fiquei fazendo estágio lá na Cadena Ser e me apaixonei por Madrid. Me apaixonei completamente. Só que aí terminava o meu visto, voltei para o Brasil. Depois, um ano depois, voltei definitivo para Madrid. Trabalhei com outras 400 coisas, com marketing. Fiz outras 2 pós-graduações em marketing comercial, em vendas, em tudo que vocês podem imaginar. Trabalhei com produção de conteúdo, trabalhei com marketing, muito marketing online, trabalhei com muita coisa. Até que em 2016, o então Esporte Interativo estava precisando de uma pessoa que já estivesse em Madrid. E aí foi o senhor Marcelo Beckler que mandou meu currículo. Ele me disse, Tati, quer que eu mande teu currículo? Eu digo, manda. Aí eu mandei meu currículo para a galera, passei por vários processos de seleção dentro da agora TNT. E aí eles me contrataram. E aí eu só caí em Madrid na primeira das 3 Champions consecutivas do Zidane. Então, tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Mas nunca nem sonhei em ser correspondente de jornalismo esportivo na minha vida. Mas tive a felicidade de que o universo tinha isso aí planejado para mim. E sou muito feliz com isso. E um trabalho que eu amo fazer é cansativo, é desgastante, mas
te dá uma satisfação muito, muito legal. Para quem curte futebol, não tem nada maior do que cobrir a Champions, né? Então eu sou realmente uma privilegiada. E acho que é conseguir contar um pouquinho de forma reduzida e falei bastante da minha trajetória até chegar aqui. Marcos Celeprim sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: Tati, quais são as tuas referências no esporte? Então, a minha grande referência no esporte é a Marta. Eu sempre falo, porque eu acho que quando a gente viu a Marta, a minha geração, era uma mulher jogando futebol que mandava a mensagem de que mulheres do futebol é pra vocês. E ali todas nós nos jogamos desse universo, agora a gente vai. Então, pra mim, a Marta é a grande referência, e eu acho que pra todas nós que trabalhamos com futebol. Mas dentro do esporte, assim, o Senna foi um dos meus grandes ídolos, e até hoje eu nunca mais assisti uma corrida de Fórmula 1, provavelmente não assistirei, porque eu não consigo, porque eu lembro como se fosse hoje a morte do Senna, e o Senna foi um grande ídolo. O Guga Kirten, eu adorava o Guga, assistia muitos jogos de tênis, assim, comecei a entender de tênis por causa do Guga, e eu acho ele muito fenômeno, assim, porque ele abriu a porta de um esporte que naquele momento estava meio esquecido no Brasil, né? Então foi muito legal nesse sentido, assim, vivia a era Guga, assim, com muita, muita intensidade. E agora vão pintando referências diferentes, né? Por exemplo, cara, com 14, 15 anos, sei lá quantos ela tem agora, a Raíssa é uma grande referência no mundo do esporte, assim. O jeito com que ela se coloca enquanto, mesmo sendo muito nova, uma referência para o esporte brasileiro, assim, eu acho isso muito, muito legal. E aí tem milhares, né? Assim, a gente pode encontrar várias, e eu geralmente no mundo do futebol é a Marta. Fora do mundo do futebol eu tenho vários outros, né? Aqui na Espanha o Rafa Nadal é uma grande referência, o Pau Gasol é uma grande referência, tem vários, assim, a Lídia Valentim, que foi uma medalhista espanhola também muito famosa, Carolina Marín. Cara, eu acho que tem muitas referências em quase todos os esportes, porque esporte é muita entrega, muita determinação, a pessoa tem que realmente abdicar de muita coisa da vida para poder viver daquilo ali, né? E desde muito novo, então, eu tenho muitas, mas se eu pudesse ficar com duas, um masculino e um feminino, eu fico com a Marta e o Senna, né? Acho que são as minhas duas grandes referências no masculino e no feminino no mundo do esporte. Obrigada pela pergunta, Marcos. O Ricardo Braghi, ele sobe no banquinho e manda o seguinte: Tati, é maior que o Messi? Eu acho que ele tá perguntando de altura, né? Porque se for em termos de tamanho no mundo, não, né? Assim, não tem nenhum tipo de comparação. Então eu vou botar aqui Messi altura para ver exatamente quanto eu sou menor que o Messi, bem menor que o Messi, bem menor que o Messi. E já aí aproveito, eu tenho acho que mais de 20 centímetros menos do que o Messi. E aí aproveito e coloco, questiono também aqui a altura de Cristiano Ronaldo, porque eu coloquei na thumb os dois, porque Cristiano Ronaldo eu tenho quase 30 centímetros de altura. E o Messi eu nunca entrevistei, mas o Cristiano eu entrevistei e óbvio que eu subi no banquinho. Tipo, a foto, o recorte da entrevista ficou bonito e eu tô dentro do recorte porque eu tava em cima do banquinho, porque senão o Cristiano tem quase 1,90 de altura. Mas eu coloquei Messi e Cristiano Ronaldo aqui na thumb, porque fazia tempo que eu vou botar Messi e Cristiano, porque eu acho incrível que toda vez que eu abro caixinha de pergunta, sempre tem alguém que manda. Então vamos lá de novo para responder o Audrey Massuco. Eu acho que é Massuco, acho que é isso. Ele só manda Messi ou Cristiano e não bota nem ponto de interrogação. Então eu não sei se ele tá questionando, se ele tá fazendo uma afirmação Messi ou Cristiano, ponto. Ou exclamação, Messi ou Cristiano, exclamação. Fiquei na dúvida do ponto, porque não tem nenhum ponto. E é muito louco. E aí no Messi ou Cristiano, acho que quase todo mundo, não sei, né? Mas tem gente que é assim, é o Messi deu, é o Cristiano e deu, isso não tem discussão. Eu acho que em termos de talento, é Messi, né? Assim, o cara tem um negócio natural. E em termos de dedicação, é Cristiano, né? Se o Cristiano não existisse, o Messi tinha empilhado quantas? Sei lá, mais de 10 bolas de ouro, mais 14 bolas de ouro, sei lá quantas bolas de ouro. Tinha empilhado um monte de bola de ouro. O Cristiano, ele olhou e ele falou, meu amigo, eu tô aqui. Então eu acho que nesse ponto, assim, se a gente for falar de... Quando se for falar entre todos os jogadores de futebol da história,
Pra mim, existe uma mesa onde só tá sentado o Pelé e ninguém nunca vai sentar nessa mesa, porque essa mesa é do Pelé. É o número 1, é o primeiro, é o maior, mudou o esporte, colocou o Brasil no mapa, não tem discussão. O Pelé tá sentadinho lá no lugar dele, é só dele aquele lugar. Aí tem uma outra mesa do lado, em que o Pelé pode sentar, porque ele pode sentar em todas as outras mesas que ele quiser, e que eu acho que tá sentado o Maradona, que tá sentado o Messi, que tá sentado o Garrincha, que tá sentado... Aqui na Espanha, o Di Stéfano eles colocariam nessa mesa, o Cruyff, tem uma galera nessa mesa aí, que aí é por título, por importância dentro da história do jogo, por qualquer coisa. E o Cristiano tá nessa mesa aí também, porque pelo que ele decidiu que ele ia ser, assim, então eu acho que, não, sei lá, pra mim Messi é mais talento e Cristiano é mais determinação, o cara é um monstro e ele fez frente ao que talvez coloque em discussão, entre na discussão aí de, pra muita gente, tá? Pra mim não, o Pelé fica sozinho, mas entra na discussão se Messi ou Maradona. Então o Messi entrou nesse lugar, né? E o Cristiano discutiu esse cara. Pô, é enorme. Então é isso. Acho engraçado que sempre vem essa pergunta e eu gosto de responder e hoje eu resolvi colocar na thumb aqui também. Futebol raiz, underline camisas. Tudo somado num Instagram só. Sobe no banquinho e manda. Tati, qual é a maior rivalidade? Barça e Real ou Grêmio e Inter? E eu acho que ele deve ser torcedor do Inter, porque geralmente o torcedor do Inter coloca Internacional. Ele colocou Grêmio ou Internacional. Acho que está fácil de responder. Facilíssima. Grenal é a maior rivalidade do planeta Terra. Real e Barça é uma rivalidade enorme que atravessou as fronteiras da Espanha, que é um jogo que o mundo para pra assistir, toda essa coisa aí. Mas Grêmio e Inter é uma rivalidade que um alimenta o outro, e eles dois só são grandes porque existe um outro. E os estádios durante anos tiveram separados por quilômetros, é uma coisa do lado do outro. E aí é uma rivalidade tão louca que vai dar, um tem uma caneta, o outro tem uma bandeirinha de escanteio, o outro tem um site, o outro assim, é incrível. Não tem nada parecido. Aqui na Espanha, o que é mais parecido com a dupla Grenal, com a rivalidade da dupla Grenal, é a rivalidade Betis e Sevilha, em Sevilha, porque são dois times da mesma cidade, né? Só que a diferença dos dois, o Betis tem mais torcida e o Sevilha tem muito mais títulos. Então há uma diferença entre os dois. O que passa com o Grêmio e o Inter é que não há tanta essa diferença, porque na soma dos títulos, mais ou menos a mesma coisa, um tem mais de uma coisa, outro tem mais de outra, mas os dois são muito grandes. Então, são duas coisas diferentes. Eu acho que o Barça-Madrid a rivalidade é mundial. Agora, em termos de rivalidade de vivência de dia a dia, não tem nada parecido com o Grenal. É um treco louco o Grenal. Uma coisa de maluco. A Luísa Amaral sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, qual é o personagem de série mais icônico na sua opinião? Nossa, eu adorei a tua pergunta, a Luísa, que deve ser só a Luísa o nome dela. Só que é muito difícil de responder, eu acho. Porque são muitos personagens de série que marcaram diferentes gerações, né? É muito difícil. Por exemplo, eu acho que a minha geração, por exemplo, Sheldon Cooper, é um personagem muito icônico, assim. O Sheldon, tipo, a minha geração, e que gosta de Big Bang Theory, o Sheldon é um personagem muito marcante, assim. Acho que os 6 do Friends, talvez sejam pra minha geração também, e pra um pouquinho antes, sejam os mais marcantes, assim, porque Friends realmente mudou, tem um antes e um depois na história das séries com o Friends, né? Mas eu só consumo série de humor, então, e de comédia, e série levinha, então eu não posso fazer um de todas as séries, porque eu não sei, né? Tipo assim, os negócios dos dragões lá, os malucos, Harry Potter, por exemplo, que também é filme, nem é série, mas são muitos, acho que são muitos. Eu ainda acho que eu ficaria com os 6 dos Friends, porque eu uso muito eles no meu dia a dia ainda. Eles são... Como é que tu explica a pessoa X? Ah, apareceu com a Rachel. Eu tenho uma amiga que troca todos os... Tu sabe que tu dá um presente pra ela, ela vai trocar. É a Rachel, mano. Eu falo, é a Rachel. Então eu uso muito... Tipo, as pessoas me perguntam, Tati, o que tu é parecida? Eu digo, eu sou a mistura da Mônica com o Chandler. Porque a minha mãe é muito parecida com a Mônica e meu pai é muito parecido com o Chandler. Então eu uso muito o meu dia a dia. Então eu ficaria com os Friends, os 6, que eu acho muito icônicos. Esteves, Érica, mas tem muito debate em relação a isso, tá? Inclusive mandem aí nos comentários de vocês. Esteves, Érica,
Sobe no banquinho e manda. Tati, você fica nervosa antes de fazer transmissões? Sempre. Sempre fico nervosa. E eu acho que esse frio, não é nervoso, mas é um frio na barriga. Eu acho que ele é essencial para a gente se dar conta da onde a gente tá, o que a gente tá fazendo. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Marcelo, inclusive, Marcelo, um beijo pra ti. E ele falou, eu tenho frio na barriga toda vez que eu escuto o hino da Champions, toda vez que eu vou jogar um jogo da Champions. E eu acho que pra gente que trabalha também é assim. E eu acho que isso faz com que a gente consiga entregar uma emoção genuína parece que sempre é a primeira vez, né? Então eu fico nervosa, assim, me dá esse frio na barriga, esse negócio, aquelas borboletas no estômago, eu acho maravilhoso, eu gosto de sentir isso. Luiz H. Freitas.13, sobe no banquinho e manda. Tati, quando foi que surgiu a ideia do banquinho? Então, eu contei várias vezes essa história aqui, né? Foi numa entrevista com o Fernando Torres, 2017, que eu não consegui ficar no quadro com ele. Ficava a minha cabeça assim e o Fernando Torres aqui gigante, porque ele é muito alto, né? E aí, tinha que encontrar uma solução para não ficar tão feio no quadro. Aí, bota um salto. Nananina, não usa o salto. Aí, então, eu peguei um negócio, assim, de revista, botei, assim, pra subir em cima, mas o negócio era pesado. E eu disse, eu tenho que encontrar uma coisa que seja leve, que eu consiga dobrar e subir em cima. Banquinho diz criança escovar os dentes. E aí foi que surgiu o banquinho. Hugo de Souza sobe no banquinho e manda como está sendo fazer a cobertura do time feminino, do Real Madrid, porque é o que tá na Champions, né? Inclusive, fiquei muito triste que o Atlético de Madrid não classificou para a Champions feminina, porque tem 4 brasileiras no Atlético, mas não classificou, ficou ainda antes do último playoff. Tá sendo muito legal, para mim foi a realização de um sonho de criança fazer a primeira cobertura, e espero fazer muitas mais. E é muito legal o ambiente do futebol feminino, é bem diferente do futebol masculino. E poder ver as mulheres jogando, pra mim é muito especial sempre, porque eu sempre gostei de jogar futebol e sempre quis me ver nesse lugar. E não foi possível, né? Eu tô ali, mas tô fazendo outra coisa. Então eu fico muito feliz por elas, pelo crescimento, pela visibilidade, por tudo que o futebol feminino tem ganhado, que é o trabalho de muitas e muitas e muitas mulheres e que a gente tem que respeitar pra caramba o sonho de todo mundo, mas dessas mulheres acho que mais porque foi muito, muito difícil elas terem chegado ali. Última pergunta do Suba no Banquinho, Renan, PE 2024, sobe no banquinho e manda. Como fica o Real Madrid sem o Carvajal? O time pode jogar com os 3 zagueiros? Eu acho que o Ancelotti não curte a ideia dos 3 zagueiros, pelo menos até agora ele não, mesmo a temporada passada, sem a dupla de zaga titular e tal, ele não foi para os 3 zagueiros. Então, eu não sei se passa pela cabeça. Acho que ele não projeta o time com 3 zagueiros. Pode ser que ele mude, visto que não vai ter o Carvajal, né? Que é um lateral. Só que é um lateral tão ofensivo que quase que quando o Carvajal estava em campo, o time já se posicionava meio com 3 na defesa e o Carvajal subia bastante. Então, mas acho que na escalação em si, não vejo, mas também não descarto, porque também o Ancelotti vai ter que fazer muitas alterações no time agora que não conta com o Carvajal, né? Mas, em princípio, não vejo. Acho que ele vai de início com o Lucas Vázquez, que é o jogador que, em teoria, é o reserva do Carvajal, mesmo sendo um extremo. Quando o Real renova, ele renova para ser o reserva do Carvajal. Acho que ele pode testar o Militão ali. Acho que ele pode testar outros jogadores, se falava no Rudiger por aqui, acho que ele pode também ir na base para ver se tem alguém que possa substituir. Mas acho que inicialmente ele vai testar o Carvajal ali, se não der, o Carvajal, o Lucas Vázquez. Se não der certo, aí veremos o que o Ancelotti vai fazer. Gente, essa foi a edição do mês de outubro do Suba no Banquinho. Em novembro tem mais pra vocês. Fiquem ligados no Instagram, @TatiMantovani, que eu vou abrir caixinha de pergunta lá. As perguntas vocês me mandam pelo Insta e eu respondo uma vez por mês aqui no YouTube. Se você chegou até aqui e ainda não tá inscrito no vídeo, se inscrevam pra ajudar o canal a crescer. Deixa o like, comentários por aqui. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.